Agora, na segunda parte, nós vamos ver como fazer o uso do plugin e do template. Então, seguindo aqui, nós vamos começar inicialmente fazendo o download do plugin. Tá? O que eu aconselho vocês a fazerem? Primeiramente, vocês têm que ter o Revit instalado no computador, tá bom? Depois de ter instalado o Revit, nós podemos seguir essa sequência, baixar o plugin e o template. No meu computador, eu tenho o Revit versão 2026 instalado. Então, como eu tenho a versão 2026, eu vou baixar o plugin aqui da versão 2026, tá? Basta clicar aqui no ícone de download, ele vai fazer o download e rapidamente ele já baixou. Prontinho, já baixou para o nosso computador. Eu vou vir aqui na pasta de arquivos e aqui eu encontro ele, tá vendo? Então aqui eu tenho o meu plugin, ele está zipado, né, para a gente não ter problema com antivírus. Agora basta clicar nele, clicar aqui no botão direito do mouse e vir até a opção de extrair, tá? Clica em extrair, extrair novamente e ele cria uma pasta aqui com o plugin. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar duplo clique nele para fazer a instalação. Aqui ele aparece uma mensagem, né, de antivírus, não tem problema, tá? Pode fechar, vamos abrir novamente. Clica aqui, ó, em mais informações e clica aqui executar assim mesmo. Então às vezes acontece isso, tá? Como a gente faz o download, é um arquivo de instalação, o Windows por segurança ele dá essa mensagem. Mas pode fazer esses passos e fazer a instalação sem problema. Agora eu vou clicar aqui em próximo, próximo novamente, e vou clicar no botão instalar. Agora aparece uma tela pedindo para eu clicar no botão de sim, tá? Clico em sim para instalar, ok, e clico em fim. Certinho? Rapidamente ele fez a instalação. Então agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou voltar lá no meu assistente e eu vou fazer o download do template, tá? Já vamos aproveitar. Clico nele, deixo ele fazendo aqui o download, tá? Enquanto isso, nós vamos abrir o Revit. Então eu vou iniciar aqui, vou digitar Revit. Vou abrir a versão 2026. Vamos aguardar. Enquanto ele abre, a gente pode observar. Então, o meu download aqui do template foi concluído, tá? Eu vou voltar aqui na minha pasta de downloads. Vou subir aqui. E aqui eu posso ver ó, o template do bombeiro. Mesma coisa, ele está zipado. Vou vir com o botão direito. Extrair. Clique em extrair. Prontinho, rapidamente ele extrai aqui para nós. Agora, o que eu vou fazer? O Revit aqui já abriu. Tá? Então ele está aberto, pronto para ser usado. Como eu já tenho meu arquivo de template ali, eu vou aproveitar e já vou abrir ele. Então quando a gente tem um arquivo de template, nós podemos usar ele como modelo para fazer novos projetos. Tá? Como que a gente vai fazer? Ó? Vou vir aqui no botão novo, do lado esquerdo. Aqui em arquivo modelo, ó, vou clicar no botão procurar. Ele abre essa tela aqui para mim, tá? Vou voltar lá na minha pasta de downloads e vou abrir aqui meu template. Ó. Vou clicar nele, Ctrl C no teclado para copiar. E vou clicar aqui dentro e Ctrl V para colar, tá? Meu template, meu modelo já está aqui. Basta clicar nele para selecionar e clicar em abrir. Tá vendo que ele abre aqui, ó, novo projeto a partir de um modelo. Então eu vou criar um novo projeto a partir desse modelo, que nós baixamos no site, tá? Vou clicar em OK. Agora ele está fazendo, né, a cópia desse modelo para a gente utilizar todos os recursos dele. Prontinho, então rapidamente ele já abre aqui a cópia para nós. Aqui a gente pode observar todas as famílias que nós temos disponíveis. Se eu clicar aqui no botão em cima, botão de 3D, eu posso verificar todas as famílias que eu tenho para fazer projetos de proteção contra incêndio aqui no Revit. Tá? Então, esse é o template que está disponibilizado. E lembra que a gente fez a instalação do plugin? Quando a gente faz a instalação dele, ele abre essa guia aqui para nós, ó, a guia incêndio. Tá? Nessa guia incêndio, quando eu abrir ela, aparece todos esses botões e aqui temos o assistente PPCI. Vou clicar nele e ele abre aquela mesma tela que a gente estava vendo lá no navegador. Eu posso até maximizar aqui e eu vejo a mesma tela, certo? Vou reduzir. Então tudo que eu consigo fazer no navegador, que eu consigo fazer no celular, eu consigo fazer aqui também dentro do plugin do Revit. E agora nós vamos explorar o botão Revit, que tem todas essas funções, tá? Vou maximizar aqui. Todas essas funções para a gente utilizar dentro dele. Então agora nós vamos ver todas as funções aqui do botão Revit, tá? Vamos ver uma a uma. Quando a gente clica aqui em Revit, ele aparece aqui a primeira função, que seria construir níveis, tá? Para utilizar essa daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse, vou vir aqui em arquivo, vou clicar em novo, vou utilizar esse aqui, modelo de construção, e clicar em OK, tá? Só para a gente abrir um outro arquivo, para a gente não bagunçar esse que a gente acabou de criar.
Aqui nesse novo arquivo, eu vou vir aqui no navegador do projeto, clicar em elevações, elevação leste, e aqui eu consigo observar os níveis criados. Para quem projeta no Revit, sabe que criar os níveis aqui é um pouquinho trabalhoso, tá? E às vezes, dependendo se a gente pega um prédio muito grande, a gente tem um certo trabalho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui a guia incêndio, clicar no assistente, e aqui eu vou clicar em Revit e construir níveis, tá? Ele abre aqui para mim o meu assistente, né? E ele está pedindo aqui, ó. Como esse é um recurso premium, eu tenho que estar logado para acessar ele. Vou clicar aqui no botão entrar, vou colocar meu e-mail e senha, clicar em entrar, pronto, vem utilidades, venho aqui no botão Revit, construir níveis, e ele libera o acesso aqui para mim. Como a gente tem bastante recursos e a tela um pouco pequena aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso clicar nele, segurar e arrastar, puxar aqui para o ladinho, e ele aumenta a tela para eu poder utilizar melhor, para eu poder ver melhor os recursos, né? Então, o que eu tenho de informação aqui, ó? Eu tenho configurações dos pavimentos. Aqui vai funcionar o seguinte, eu vou criar uns pavimentos aqui, e depois de criado aqui, eu vou passar eles para cá. Como é que eu faço, para vocês entenderem? Nome do pavimento. Eu vou colocar aqui, posso colocar aqui, ó. Vamos colocar pave superior, tá? Quantos pavimentos tem? Eu quero simular que eu tenho 4 pavimentos. 4, tá? E o pé direito de 3 metros. Aonde que eu vou inserir esses pavimentos? Eu vou inserir eles acima do térreo, tá? Então eu clico aqui em adicionar. Aqui antes de continuar a gente pode observar, como eu já tinha configurado antes, ele trouxe a minha última configuração, tá? Então eu vou limpar ela para a gente fazer novamente, tá bom? Cliquei aqui no botão de limpar, vocês podem observar que aqui no Revit ele limpou todos os níveis, tá certo? Então, rodando aqui para baixo, eu posso observar que eu já tenho uns níveis criados, tá vendo? Para excluir eles, ó, eu posso clicar aqui e eu vou excluindo os níveis que eu não quero, tá? Então eu tenho o térreo eu vou deixar, e também eu vou inserir esses pavimentos aqui, ó. Pode ver, eu tenho pavimento superior, com pé direito de 3 metros cada um, e uma quantidade de 4, quero colocar 4 pavimentos. Eu vou colocar eles acima do pavimento térreo, tá? Tá vendo aqui? Pavimento térreo selecionado. Vou clicar em adicionar acima. Pronto, aqui eu adiciono acima os pavimentos. E aqui eu posso observar. Eu posso ver as cotas aqui também, que elas já são atualizadas automaticamente. E aqui eu tenho a indicação. Se eu quiser alterar, por exemplo, quero inverter a ordem. Posso clicar e digitar e alterar a ordem sem problema nenhum, tá? Digamos assim, meu projeto também tem subsolo. Vou digitar aqui, ó. Subsolo, tá? Vamos colocar com o pé direito de 4 metros. Vamos colocar aqui 2 subsolos e eles vão ficar abaixo do térreo, né? Então, clico nele, clico aqui em adicionar abaixo e aqui a gente pode observar que foram adicionados 2 subsolos. Também posso alterar o texto aqui se eu quiser, tá? Fica certinho. Agora a gente pode observar que o térreo ele tem um pé direito de 2 metros. Posso alterar ele para 3 metros e clicar aqui no botão atualizar. Tá vendo que ele muda a cota aqui? Então a gente consegue deixar tudo certinho e essa daqui vai ser uma pré-visualização. Então primeiro eu criei essa pré-visualização e agora eu vou passar ela para o Revit. É bem simples, tá? Basta a gente clicar aqui no segundo botão, azul, criar níveis. E ele rapidamente já cria aqui os níveis para nós, tá? A gente pode observar aqui. Agora eu vou salvar esse daqui para eu não perder e vou fechar. Tá vendo aqui os níveis? Todos criados de forma muito rápida. E agora, como eles foram criados, falta criar a planta de piso deles. Não tem aqui, né? Então a gente vai criar a mesma coisa. Vem no assistente, vem em Revit, construir níveis. Aqui eu vou carregar o que eu tinha salvo, né? Aqui, ó, vem carregar. Ele carrega o que eu tinha salvo. E agora basta clicar aqui, ó, embaixo, ó, criar planta de piso. E rapidamente ele cria a planta de piso de todos esses níveis que a gente havia criado, tá? Posso observar que eles ficaram azuis, isso indica que foram criadas plantas de piso. E aqui do lado direito, eu vejo a planta de piso de todos. Repara como é fácil e rápido construir níveis aqui com um assistente. Bem legal, né? Então a gente pode fechar essa parte. Clicar em não salvar. Vou voltar aqui no template. Vou abrir novamente o assistente. Aqui em Revit, né? Nós já vimos o construir níveis. Aqui nós temos a opção de inserir memoriais. Esse daqui a gente vai pular porque a gente vai usar ele junto com o calcular hidrante, tá? Aqui nós temos, então, o próximo comando vai ser calcular hidrante. Vou clicar nele. E aqui aparece todas essas informações para a gente alimentar. Passei rápido só para a gente verificar, tá?
A gente vai se aprofundar agora melhor. Vou fechar ele aqui. Então, para eu calcular o sistema de hidrantes, eu preciso de um sistema de hidrantes criado. Aqui no template já tem um sistema disponível, que a gente pode observar, tá? Temos então um sistema simplificado com bomba, reservatório e válvulas de hidrante, tá? Com 4 níveis, certo? Então o template ele consegue fazer o cálculo para um sistema de hidrantes com até 4 válvulas de hidrante em uso simultâneo, tá? Atenção, não é somente 4 hidrantes. Ele consegue fazer com até esses 4 em uso simultâneo. A quantidade de hidrantes não importa, tá? Podem ser infinitos hidrantes, ele vai conseguir fazer o cálculo. Mas de cálculo simultâneo nós conseguimos fazer até 4, que seria o máximo. Para as normas atuais nós utilizamos o cálculo somente para 2 hidrantes em uso simultâneo, tá bom? Agora o que mais que a gente precisa? A gente construiu aqui o sistema de hidrantes, precisamos também de um memorial de hidrante. Como é que eu faço esse memorial? Aqui em folhas eu já deixei um pré-definido, tá? Memorial de cálculo de hidrante. E ele aparece aqui, esse memorial, prontinho. Tá vendo? Já foi utilizado. Eu vou clicar nele, deletar ele para ensinar como inserir esse memorial. Então eu vou vir aqui em assistente, Revit, inserir memorial. Lembra que eu tinha falado, né, que a gente ia ver depois, e depois chegou agora. Então vamos clicar aqui, memorial de cálculo de hidrante, tá? Clica no botão inserir. Ele está na ponta do mouse, basta clicar aqui no documento para posicionar ele. Então aqui eu vejo que o meu memorial foi posicionado, tá? Vocês podem observar que ele está limpo, está sem informação nenhuma. Agora a gente precisa preencher ele. Aqui no plugin, no template, né? Nós temos então, no navegador de projetos, temos aqui, ó, essa guia que eu criei especialmente, ó, revisão isométrica. Ela faz um filtro em todo o documento e ela demonstra somente o nosso sistema de hidrantes. Tá vendo aqui? Então nós temos o sistema de hidrantes. Aqui nós temos outras tubulações que não fazem parte do sistema de hidrante, tá? Que elas são utilizadas para a gente construir o projeto. Então, a partir daqui, nós vamos observar somente essa parte, tá? Que é isso aqui que a gente vai precisar para fazer o cálculo de hidrante. Esse restante aqui são só elementos que a gente pode utilizar para fazer outros modelos, tá bom? Eu vou simular, então, um cálculo de hidrante. Lembrando, para a gente fazer o cálculo de hidrante, nós precisamos construir toda a tubulação, todos os elementos de hidrante, e precisamos selecionar os trechos e identificar para ele como eles são utilizados, tá? É bem simples, vocês vão entender. Aqui com o sistema de hidrante selecionado, nessa guia revisão, a gente pode fazer o seguinte, ó, nós vamos vir até esse botão superior esquerdo aqui e vamos clicar em limpar trechos. O que ele vai fazer? Ó, ele vai fazer uma limpeza. Vocês podem reparar que ficou tudo na cor branca, né? Indica que o nosso sistema ficou limpo. Então ele está pronto para ser identificado. E agora nós vamos identificar na sequência necessária para a gente poder passar tudo que o sistema precisa identificar para poder fazer o cálculo correto. É bem simples também. Aqui só antes da gente continuar, eu tenho uma dica, tá? Quando a gente tem elementos assim que nós não vamos utilizar no nosso projeto, nós podemos selecionar. Vamos selecionar ele, tá? Como ele está tudo branco, ele vai fazer parte do nosso cálculo. E isso pode nos dar problema. Eu não quero isso, então eu vou tirar a seleção dele, tá? Aqui eu vou tirar essa seleção de que ele vai ser utilizado no cálculo. Como é que eu faço isso? Ó, eu seleciono todos os elementos e aqui ele está pegando essa parte aqui, ó, essas identificações. Posso clicar com a tecla Shift para tirar elas e ele libera aqui as propriedades dos elementos para nós, tá? Aqui em comentários, ó, eu vou apagar esse comentário, deixar em branco e clicar em aplicar. Repara que ele ficou na cor amarela. Então tudo que está na cor amarela não vai fazer referência ao nosso projeto, tá? Então, para ela ficar na cor amarela, é só apagar os comentários ali, tá bom? Seguindo agora, eu vou identificar esse trecho aqui, como é que a gente faz para o sistema entender e fazer o cálculo. Basta seguir aqui a sequência, tá? Então, eu já usei limpar trecho para ele ficar branco. Agora, eu vou utilizar aqui, ó, reservatório, RI, reservatório de incêndio. Clico nele, clico no reservatório. Já fica na cor azul para indicar e ajudar a gente, tá? Agora o próximo. BI, bomba de incêndio. Clico aqui nela, fica azul, identificou que deu certo. O próximo, ponto A. Ponto A seria o ponto de equilíbrio. É onde nós identificamos para o sistema que toda a vazão da água vai sair da bomba e vai chegar nesse ponto, e nesse ponto ela vai se dividir para os hidrantes que estão sendo usados simultaneamente, tá? Então, no nosso exemplo, nós vamos calcular o mais difícil, que seria 4 hidrantes. 4 hidrantes em uso simultâneo. Então, os 4 hidrantes são esses. A conexão que vai servir para o ponto A vai ser essa conexão aqui, ó, esse T. Tá? Cliquei nele. Então, só para entender, né? Vem toda a água do reservatório, passa pela bomba e a bomba manda para cá.
Quando a água chega aqui, ela se divide um pouco para cá, segue, se divide um pouco para cá também e para cá, tá? Por isso que o nosso ponto A é aqui. Seguindo aqui, nós vamos para o próximo. O próximo seria o primeiro trecho mais desfavorável. Como nós estamos recalcando água do solo para cima, o nosso trecho mais desfavorável vai ser o mais alto, porque a bomba precisa vencer a gravidade, tá? Para poder levar a água até esse ponto. Então, por isso ele é o mais desfavorável. Agora basta a gente fazer o seguinte, vamos selecionar todos esses trechos, tá? Do ponto A até chegar ali no hidrante mais desfavorável. Selecionei todo ele e clique em concluir, tá? Esse então vai ser o meu trecho mais desfavorável. Agora o meu segundo trecho mais desfavorável vai ser do ponto A até aqui, ó. Esse foi o primeiro, esse é o segundo. Então seleciono ele, seleciono todo o trecho, tá? Preciso identificar todo esse trecho aqui. Clique em concluir. Ele altera aqui a cor para nós e indicou que deu certo. E vamos na sequência. Terceiro trecho. Clico aqui, tá? Lembrando, é sempre da válvula de hidrante até o ponto A. Clique em concluir. E o quarto trecho vai ser somente aqui até o ponto A, tá? Clique em concluir. Prontinho. Agora, na sequência, nós vamos clicar no trecho da bomba de incêndio até o ponto A. Então, vai ser daqui, ó. Vai ser tudo que vier da bomba até o ponto A, tá? Se eu selecionei alguma coisa errada, basta clicar que ele tira a seleção, tá bom? Então, vou clicando aqui para adicionar. Prontinho. Clique em concluir. E agora vamos identificar o trecho da bomba de incêndio até o reservatório, que vai ser esse trecho aqui. Clique em concluir. Pronto. Rápido e fácil. Nós identificamos para o nosso sistema quais são os trechos que ele precisa considerar para fazer o cálculo correto. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar lá no memorial. O memorial está aqui. E a gente pode observar, ele está limpo, né? Ele está vazio. Então eu vou abrir aqui o meu assistente. Vou fazer o seguinte, eu vou fechar ele e vou colocar um pouquinho para o lado aqui, ó. Vamos deixar para o lado só para a gente utilizar mais espaço aqui, ó. Vou abrir o assistente. Vou clicar em Revit. Tá? Aqui eu posso puxar para o lado só para a gente ter mais espaço. Tá bom? E aqui ocupou muito, né? Então eu vou pegar um menorzinho aqui. Agora ficou melhor. Então nós vamos até Revit, né? Clicamos aqui em calcular hidrante. E aqui nós vamos colocar todos os parâmetros. Então assim, ó, uma informação bastante importante é o seguinte. Tudo que a gente preencher aqui é adaptável para qualquer estado, tá? Então basta vocês pegarem a norma de instrução de cálculo de hidrante, pegar as informações que ela envia para vocês, né? Que ela demonstra ali na norma. Pega essas informações e alimenta aqui todos esses campos, tá certo? Dessa forma, vocês vão conseguir fazer o cálculo para qualquer estado. Eu vou simular aqui, então, umas informações. Nós vamos fazer esse cálculo para que ele tenha uma pressão mínima de 10 MCA, lá no hidrante mais desfavorável. Nós vamos fazer o cálculo para 4 hidrantes, tá? Lembrando que a gente pode fazer para quantos tiverem aqui, ó. Vou simular para 4. Aqui eu vou colocar uma informação, tag de hidrante seria somente para a gente nomear o hidrante, tá? Vou chamar de HP, que seria hidrante de parede. Perda de carga. A perda de carga nós vamos considerar na válvula de hidrante por enquanto, tá? Dependendo do estado, nós precisamos considerar com a mangueira e o esguicho, tá? Clico aqui na válvula de hidrante. Os parâmetros do reservatório, isso aqui a gente retira da norma. Vou colocar aqui 12 metros cúbicos de reservatório. A posição do reservatório, a gente pode ver que ela está ao nível do solo, né? Parâmetros de esguicho, tá? Aqui o diâmetro do esguicho, nós vamos inserir aqui a informação de 13 milímetros. Lembrando que esse diâmetro seria o diâmetro interno do esguicho, tá? E o tipo de esguicho vai ser o esguicho com diâmetro de 40 milímetros, que é o esguicho regulável, tá? A gente precisa colocar essa informação, que ela é bem pertinente. E normalmente a gente utiliza agora o esguicho regulável, tá? Antigamente tinha o esguicho que ele era todo em 13 milímetros, mas agora nós temos o regulável, mas também nós utilizamos aqui o 13 ou 16 ou 19, dependendo do tipo de sistema, tá? Lembrando que isso a norma vai trazer pra gente. Seguindo aqui nós temos os parâmetros da mangueira, também a gente retira da norma, tá? A mangueira de 38 milímetros, 1,5 polegadas. Aqui nós temos o fator C de Hazen-Willis de 140, tá? E nós temos o comprimento da mangueira, também vem da norma, de 30 metros, vamos utilizar para esse. Parâmetros da tubulação. Posso escolher esse tipo de material, aço carbono, cobre. Eu vou utilizar aqui aço galvanizado. Também a gente pega da norma, tá? Fator C de Hazen-Willis, vou colocar 120, também a gente retira da norma. E aqui o diâmetro dos trechos, tá?
Lembrando que cada trecho que eu identifiquei lá antes, colocando a cor para eles, vai representar aqui. Então, o trecho de número 1, segundo trecho mais desfavorável, terceiro trecho, quarto trecho, eu vou colocar todos com o mesmo diâmetro, que seria o diâmetro mínimo que a norma pede, que é de 2,5 polegadas, tá vendo? Então aqui a gente tem 63 milímetros, que é o diâmetro interno, 2,5 polegadas. O diâmetro aqui do trecho, ó, do trecho da bomba até o ponto A, também vou colocar de 63 milímetros, 2,5 polegadas. E aqui do trecho do reservatório até a bomba também vou colocar 2,5 polegadas. Tá? Os demais trechos, tudo que não ficou colorido ficou na cor branca, lembra? Então tudo isso que ficou nessa cor vai também ter 2,5 polegadas, tá certo? Por isso que a gente tirou a cor branca daqueles elementos que não fazem parte do nosso projeto, justamente para ele não mexer neles. Seguindo aqui, nós temos os parâmetros do memorial. Tem o endereço, ocupação, tá? Tudo isso aqui são parâmetros informativos que a gente pode escrever, que vão aparecer aqui no nosso cabeçalho do memorial, tá? Responsável pelo uso, responsável técnico, registro profissional, o risco e a norma utilizada. Aqui eu estou simulando para IT22. Depois de fazer isso, para eu não perder essas informações, eu posso clicar em salvar. Ele salva aqui para a gente poder abrir depois novamente, tá? Se salvei, né? Então eu vou fechar aqui. Salvei ela, clico no assistente. Clico aqui em Revit, tá? Calcular hidrante. Agora, deixa eu colocar aqui de volta. Então, digamos assim, apagou, né? Apagou a minha quantidade de hidrantes, ó, eu venho aqui em carregar, tá? Pode ver que ele carrega as informações que eu salvei. Tá bom? Então a gente segue aqui. E agora eu posso também, limpar, né, o memorial. Aqui vocês observam que ele já está limpo. Eu vou fazer então o seguinte, eu vou clicar aqui no botão calcular. E rapidamente ele pega todas as informações e faz o cálculo aqui para nós. Vocês podem observar aqui na barra de status, cálculo realizado. Olha só, menos de 10 segundos já fez o cálculo aqui para nós. Só para mostrar esse botão de limpar, eu vou clicar nele. Ele vai limpar aqui o memorial, tá vendo? Ó, limpou as informações, tá? Limpou aqui também. Clique em carregar. Voltou as informações, tá? E clique em calcular. Rapidamente ele faz o cálculo aqui para nós. Posso fechar e observar meu memorial. Então, se eu verificar aqui, ó, eu vejo que nós temos todas as informações do projeto. Aqui eu vejo que foram utilizados 4 hidrantes para fazer o cálculo em uso simultâneo. E para esse sistema que nós colocamos, ele precisa de uma potência aqui, ó. Nós vamos precisar de uma bomba aproximadamente de 5 cavalos para atender essa altura manométrica que gerou, de 24,9 MCA, e a vazão de 523 litros por minuto, tá? Repara que a gente pode também alterar as informações de maneira rápida, tá? Se eu voltar aqui no assistente, em Revit, calcular hidrante, aqui eu posso carregar as informações, e eu posso alterar aqui, ó, de 4 hidrantes eu vou colocar 2. Vou calcular. Então, ó, repara que ele fez aqui a alteração, tá? Então ele faz a alteração aqui para mim, e aqui ele recalculou uma potência nova da bomba de 1,8 cavalos, tá certo? Então dessa forma a gente consegue ajustar, consegue também fazer edição no nosso sistema, e nós conseguimos fazer todos os tipos. Pode ter hidrante horizontal, qualquer tipo de hidrante, basta inserir todas essas informações, e rapidamente a gente consegue gerar aqui o memorial de cálculo prontinho para ser enviado para o Corpo de Bombeiros, tá? Eu já utilizei no Corpo de Bombeiros esse tipo de memorial e já foram aceitos em diversos projetos, tá certo? Então, da parte de hidrante seria isso, nós vimos ela. Seguindo aqui em Revit, ó, nós podemos ver, já vimos construir níveis, inserir memorial, calcular hidrante. Nós temos aqui essa opção de inserir sprinkler, tá? Inserir sprinkler é bem legal também, ó. A gente vai fechar aqui, eu vou vir no 3D, e aqui eu tenho o meu template, tá? O que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui em arquitetura, tá? E vou vir aqui, ó, no lado direito, no navegador de projetos, vou abrir o pavimento térreo. Abro ele. Daqui eu vou simular uma arquitetura, tá? Vou colocar aqui um cômodo. Vou inserir aqui um ambiente. Então aqui a gente pode identificar, ó, esse cômodo aqui ele tem 113 metros quadrados. O meu sistema de inserir sprinkler é bem interessante. A gente vem aqui em inserir em incêndio, na guia incêndio. Clicamos em assistente, Revit, e vamos até inserir sprinkler, tá? Aqui ele pede essas informações básicas para nós. A elevação, eu vou colocar aqui a elevação de 1 metro, só para a gente ver na vista. A área dele, vou simular aqui que tem 12 metros quadrados, então a cada 12 metros quadrados eu vou inserir um sprinkler. E a posição dele, ó, tem o sprinkler vertical e o pendente.
Vou inserir o pendente e vou clicar em inserir. Quando eu clico em inserir, ó, eu tenho que passar o mouse até encontrar aquele ambiente que eu inseri. Ó. Quando aparecer o X, eu clico nele e rapidamente ele faz aqui uma distribuição dos sprinklers conforme a área e as larguras, tá? Aqui a gente pode observar, então ele inseriu. Aqui ó, a gente pode ver que faltou 2, tá? A gente pode selecionar esses 2, clica em copiar, clica aqui como referência e prontinho. Nós já temos um sistema de sprinkler pré-definido. A gente pode observar aqui na vista 3D. Eu vejo aqui o meu sistema, ó. A gente pode observar sistema de sprinkler criado. E aqui, ó, se eu fizer rapidamente, eu consigo selecionar todos eles. Posso vir aqui ó, em tubulação, clicar em OK. E eu vou pedir para ele, ó, gera um layout para mim, um sistema de tubulação. Olha aqui o que ele fez, ó. Criou um sistema de tubulação. Está um pouquinho alto, né? Vamos aproximar um pouco mais. Posso clicar em configuração. Aqui, como o sprinkler está 1 metro, eu vou colocar 1,20 m. E esse aqui também, ó, 1,20 m. Tá? Clique em OK. Ele baixou aqui para mim. Vou clicar em concluir. E rapidamente eu tenho um sistema aqui de sprinkler definido. Tá? Vocês podem observar como é rápido utilizar o nosso template e utilizar o nosso assistente. Então já vimos essa parte de sprinkler. Vamos seguir na sequência. Incêndio, assistente, Revit, calcular hidrante, já vimos. Inserir sprinkler, já vimos. Temos aqui esse recurso bem especial, que seria o menu turbo, tá? A gente clica nele, procura aqui, ó, menu turbo. E o que ele faz? Ó, ele abre esse menu aqui para mim. Esse menu é muito interessante para a gente fazer projetos. Eu posso arrastar, deixar ele aqui em cima, ó. E o que ele faz? Ó, ele está dividido em 2 colunas. Tem a coluna das medidas passivas e tem a coluna aqui das medidas ativas, tá? Se eu clicar em medidas passivas, vocês podem observar que aparece aqui para mim placas de os elementos para eu utilizar nas saídas de emergência, placas de sinalização, GLP, tá? Aqui medidas ativas eu tenho alarme, detecção, extintor, iluminação, sprinkler, tá? Então, basicamente, tudo que eu tenho aqui no meu template, que vocês estão observando, eu tenho aqui o sistema de alarme, iluminação de emergência, saídas de emergências, portas, extintores, sinalização, mais portas e janelas, detecção de incêndio, GLP, hidrantes e mangotinhos, aqui portões, tá? Aqui diversos elementos, tenho aqui tubulações ranhuradas, tenho aqui mais elementos, tá? Então todos esses elementos que eu tenho na tela aqui, ó, eu tenho acesso deles aqui nesse menu turbo. Por isso que ele se chama menu turbo, porque ele agiliza o nosso dimensionamento. Muita gente utiliza o template e ela vai construindo a edificação, aí vem aqui, tem que procurar os elementos, ou de forma mais demorada aqui no lado direito, né? A gente tem o acesso às famílias. A gente pode observar aqui, ó, famílias, tá? Todas essas famílias que eu vejo na tela, elas têm aqui. Então, às vezes é muito trabalhoso da gente procurar e fazer o projeto. E dessa forma eu consigo projetar muito mais rápido. Olha só, vamos voltar aqui no pavimento térreo. E, por exemplo, ó, aqui eu já coloquei o sistema de sprinkler. O que eu quero colocar agora? Eu quero colocar mais sistemas, extintor, alarme, tudo isso. Tudo que eu tenho na tela aqui, ó, eu posso posicionar aqui através do menu turbo. Então, olha como fica fácil. Ó. Se eu vier aqui em arquitetura, porta, vou inserir uma porta aqui. Essa porta aqui, ó. Inserir essa porta de saída, tá? Agora eu preciso colocar a sinalização nela. Preciso vir aqui em medidas ativas. Eu tenho a iluminação. Vou pegar aqui uma iluminação, um bloco autônomo. Repara que eu clico nele e ele já vem na ponta do mouse, ó. Ele vem no formato de legenda, tá? Ele está aqui na vista de planta em formato de legenda, que é necessário para o Corpo de Bombeiros. Mas se eu for na vista 3D, eu consigo observar que ele inseriu... Clica aqui no 3D. Eu consigo observar que ele inseriu a medida de forma real, tá? Olha aqui, ó, como ficou. Bem interessante, né? Aqui eu posso aumentar a altura dela. Vamos colocar 2.2. Já fica bem posicionado, tá? Agora, o que eu quero inserir? Quero inserir placas de saídas. Venho aqui também, ó. Venho em medidas passivas, venho em sinalização. Tem todas as placas, ó. Posso colocar aqui a placa S1. Rotaciono aqui indicando ó, que a minha saída é nessa direção, tá? Posso alterar a placa aqui também, ó. Posso pegar... Vamos pegar a placa de saída final, que é F12. Posiciono aqui. Rapidamente ele posiciona. Posso pegar mais elementos, ó. Temos saídas aqui, ó.
Temos a saída final, a identificação. Temos a identificação de rota, fluxo de saída aqui. Rapidamente vocês podem observar que eu vou clicando e posicionando. Olha como é rápido, né? Quero pegar um GLP, pego ele aqui também, ó. Vamos posicionar aqui fora. Então todas as medidas estão aqui na ponta, ó. Central de alarme, um acionador manual. Posso posicionar aqui. Vamos pegar um extintor. Extintor temos de sobre-rodas e temos extintor portátil, tá? Vamos pegar um sobre-rodas aqui ABC. Posicionar aqui. Vamos pegar um extintor portátil. CO2. Posicionar aqui também. Tá? Olha como fica fácil de mencionar. Então aqui vocês podem explorar. Temos sprinklers também, que eu posso posicionar de forma unitária. Ó. Olha só, ele já está aqui na ponta do mouse. E no 3D eu posso ver como ele vai ficando. Ó. Basta cancelar o comando com a tecla ESC. Vem aqui no 3D, aqui eu já vejo. Ó. Minha placa de sinalização. Vejo aqui o extintor sobre rodas, o extintor portátil. Meu acionador do alarme. Vejo a minha rota, vejo o meu sprinkler. A placa também. Olha como fica fácil e rápido de projetar. E também fica legal, né? Fica divertido. A gente consegue tirar o trabalho, que é trabalhoso, e a gente consegue focar na parte técnica do nosso trabalho, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Tem muitos recursos que vocês podem explorar. Aconselho todos a vir aqui, abrir o nosso template, tá? E dar uma olhadinha, nós temos bastante material. Com esse template aqui, ó, ele permite que a gente faça uma gama imensa de projetos. Então, aconselho todos a dar uma explorada aqui e utilizar o menu Turbo, que ele facilita muito para fazer os projetos. Tá certo? Então vimos bastante recursos. Depois da gente utilizar, eu posso mover ou posso fechar ele para tirar da tela. E uma informação bastante importante que acontece, ó, por exemplo, eu vou vir aqui abrir um novo projeto. Venho aqui, novo projeto. Vou criar um modelo de construção. Repara que eu estou criando um novo projeto através do modelo de construção, que não tem nosso template. Então acontece muito do pessoal vir aqui, ó, no assistente, no nosso menu Turbo, e querer utilizar todos os recursos do menu Turbo. Mas quando eu venho, ó, repara que ele não aparece para mim. Tá vendo que não aparece nenhuma família? Ele não aparece justamente porque aqui não tem as famílias que a gente precisa. Então, por exemplo, eu quero utilizar o menu Turbo no projeto que eu já tinha no Revit antes de fazer o curso. Como é que eu faço? Basta vir aqui, ó, abrir o nosso template, tá? Abre o arquivo modelo e seleciona esses elementos, ó. Por exemplo, aqui, ó, vou selecionar somente os extintores, tá? Selecionei os extintores. Ctrl C no teclado. Venho aqui no arquivo novo. Ctrl V para colar. Clique em OK. Aguardo e está fazendo a cópia. Apareceu aqui, ó, na ponta do mouse. Clica para ele posicionar. Clica aqui no verde para continuar. Prontinho. Olha só, foi inserido. Tá vendo? Depois de inserido, ó, eu posso deletar ele. Tá? Que ele só é deletado aqui da tela, mas ele continua aqui em famílias, tá? E agora, nesse projeto novo que eu abri, eu posso vir abrir o menu Turbo. Menu Turbo, tá? Clico nele. E aqui, se eu for observar, já tem os extintores. Tá vendo? Então, se eu clicar, consigo posicionar ele aqui. Mas os outros elementos não tem. Eu fiz isso de propósito. Então, se eu observar aqui, eu vejo o alarme. Alarme não tem as famílias, né? Então, para funcionar todos, eu preciso vir aqui. Opa, deixa eu fechar esse. Preciso vir aqui, selecionar tudo. Tá? Selecionar tudo, Ctrl C no teclado e colar tudo aqui e daí ele vai aparecer. O que pode acontecer? Se não aparecer é porque ele não carregou. Então eu faço o seguinte, ó, eu fecho aqui, colo tudo e depois eu abro novamente, tá? Ele precisa fazer isso porque toda vez que eu abro o menu Turbo, ele faz uma leitura no arquivo que está aberto atualmente e traz aqui para nós todos os elementos que estão disponíveis. Como não tem elemento de alarme, não está disponível, tá certo? Espero que tenha entendido. E dessa forma a gente consegue aproveitar todos os recursos aqui do template em projetos anteriores que vocês já estavam fazendo, em outros projetos também, tá bom?